meus irmãos, vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai de amor, bondade e misericórdia, buscando a sintonia com a espiritualidade amiga da casa de caravana do Conselheiro, para nos amparar, nos guiar neste convite que estamos recebendo neste momento da nossa reforma íntima. Pai, te pedimos paz, equilíbrio e sabedoria para lidarmos com toda essa situação. Pai, tua misericórdia é infinita. Necessitamos de ti neste momento tão delicado. Pedimos, Pai, que o Senhor oriente a nossa irmã Priscila, que ela hoje vai fazer o estudo. Obrigada. Boa noite a todos. Nessa noite de hoje nós vamos começar um novo capítulo número 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título desse capítulo é Estranha Moral. Ou em algumas outras traduções do Evangelho vocês vão também encontrar como moral estranha, né? E nesse capítulo Kardec ele traz algumas passagens do Evangelho de Jesus que nos trazem um pouco de estranheza ao ler, né? E ele vem explicando um pouco melhor e tirando essa interpretação errônea que a gente tem em ler algumas das passagens do Cristo ao pé da letra, né? E que fazem até um pouco, não fazem muito sentido, né? A gente conhecendo o caminho de Jesus, do que ele nos ensinou quando aqui esteve na Terra, né? Tanto o que falou como exemplificou. Como são apenas 3 itens que a gente vai estudar, e um deles é o terceiro, ele é um pouquinho longo e tem umas palavras um pouco mais difíceis, eu vou ler algumas partes que eu acho interessante e a gente vai falando um pouco sobre elas, tá bom? Né? O item 1. Esse capítulo ele fala sobre odiar os pais, né? Esses 3 itens que a gente vai trabalhar hoje. E lá diz: como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser o meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Está lá no Evangelho de Lucas. E o segundo item fala: aquele que ama a seu pai ou a sua mãe, mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha, mais do que a mim, de mim não é digno. Está lá no Evangelho de Mateus. E o item 3, certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar, que instintivamente se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois da sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia, lícito é acreditar-se que em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se haja cometido uma vez para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente em relação aos fatos históricos. O termo odiar nessa frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e a sua mãe, está compreendido nessa hipótese. A ninguém acudirá a atribuí-la a Jesus. Será então supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou e, em caso de afirmativo, se na língua em que ele exprimia a palavra em questão tinha o mesmo valor que a nossa. Nessa passagem de São João: aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna. É indubitável que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. Bem, falando lá do início do item 1, né, que ele fala: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser o meu discípulo, né?
Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Quando a gente já começou a leitura, e a gente já viu que só pelo trecho do início lá que está no Evangelho de Lucas, a gente tem com certeza absoluta a noção de que isso ali Jesus não falou de maneira nenhuma. Ou como explica no próprio Evangelho, que possivelmente se ele usou alguma palavra, né, que pode ter sido interpretada erroneamente na hora da tradução, porque a língua hebraica não era uma língua que tinha inúmeras palavras, né, não era rico seu vocabulário, de alguma forma pode ter sido interpretado uma vez errado e bastou uma interpretação errada, né, uma tradução errada, para que os outros pudessem copiar de forma errada. Então, nesse capítulo, né, que fala sobre estranha moral ou moral estranha, é estranho. São trechos que Kardec pegou realmente das passagens de Jesus para explicar pra gente por que eles são tão estranhos. A gente estranha por quê? Ou Jesus não faria isso. Jamais ele diria isso. Porque a gente conhece a passagem de Jesus aqui na Terra. A gente sabe que ele veio aqui, não só falou, mas ele exemplificou. Então, jamais uma coisa aqui falando que a gente teria de odiar os pais, odiar a família, odiar a esposa, todo mundo para poder seguir Jesus. Pelo contrário, né? A gente sabe que a gente tem que amar a todos e sem distinção. A gente tem que amar todos os nossos irmãos. A gente está aqui no planeta para nos melhorar e nos melhorar transformando tudo que a gente tem dentro de nós em alguma coisa boa. Mas, acima de tudo, nós temos que amar o nosso semelhante, né? A gente sabe, Jesus veio aqui, nos amou, exemplificou esse amor e ele fala o tempo todo, em todas as passagens do Cristo, sobre amor. Justo nessa seria diferente? Vamos lá, né? Não. Isso aí é um erro de interpretação. E nessa passagem toda, também no Evangelho de Mateus, ele fala a mesma coisa. Então, o que a gente tira de conclusão desse estudo é que muito provavelmente, como eu já falei, um erro de interpretação, né? Por conta de vocabulário. Mas vamos lá, vamos tentar tirar alguma coisa dessa lição, né? Que não seja só apenas a interpretação equivocada, né? Se a gente sabe lá que odiar não é o termo adequado, né, nessa passagem, o que será que Jesus, então, ele quis dizer nessa passagem quando ele colocou a palavra odiar lá no meio da passagem? O que será? Será que a gente não tem que ter apego consanguíneo com as pessoas? Isso tem alguma coisa a ver com as virtudes do espírito? Que confusão é essa? O que será que quer dizer? Então, essa passagem, ela tem que nos deixar essa mensagem de que a gente tem que cuidar das nossas tarefas, exigir os nossos direitos, né? Como tá lá no Evangelho de Mateus. Portanto, tudo que vos quereis que os homens façam, fazei-os também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mas não assim, na forma neurótica, né? A gente tem que raciocinar um pouco, né? De não cuidar dos nossos interesses pessoais, principalmente dos espirituais. O amor familiar deve existir, mas na passagem bastante conhecida como olhais os lírios do campo, Jesus ainda fala: pede que deixemos de neuroses quanto às riquezas materiais e pensemos mais nas riquezas espirituais. Então, é necessário que a gente tenha muita fé, convicção na lição de Jesus, para que nós possamos ter ânimo de abandonar os nossos defeitos e estimular as nossas virtudes. Essa falta de ânimo para abandonar as vicissitudes é o que atrasa mais a evolução espiritual das pessoas. Porque na passagem ele fala assim, né? Sobre tem que odiar pai e a mãe, não pode seguir ele. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga não pode ser o meu discípulo. Na verdade, esse exemplo todo não é para que a gente tem que odiar os nossos pais e abandonar nossa família para seguir Jesus. Ele compreende pelo contrário, que nós devemos conviver com a nossa família, aprender com eles, né? E nos transformar, porque a gente sabe muito bem que em casa é que o negócio ferve. É onde está o nosso calinho, porque ser lindo, maravilhoso, espírita do bem, né? Lindo na rua e no centro é uma maravilha, é uma utopia, né? Porque em casa é onde a panela ferve. Porque a gente sabe que é no dia a dia da convivência, né, que a gente se mostra, porque a gente se coloca sem uma capa de proteção. Porque quando a gente tá na rua,
Aí é mais fácil, porque a gente tá lá no centro, né? Tá todo mundo orando, aquela coisa, maravilha. Mas quando a gente tá em casa e essa vestimenta de eu sou espírita cai quando os primeiros problemas aparecem, sejam os problemas mais bobos que existem, né? Quando alguém faz alguma coisa que você não gostou, aí se você realmente só usa a capa do super espírita e realmente não é cristão na sua essência, que ainda não está tentando se melhorar, só está lendo o evangelho, estudando e não está colocando em prática aquilo que está lá escrito, né? Que a gente lê, estuda, assiste vídeo atrás de vídeo, fica fazendo essas reuniões aqui, tô dizendo isso porque serve para mim, né? E a gente está em casa e a gente não aproveita a oportunidade do convívio em família para a gente se transformar, quando a gente sair na rua a gente não vai estar melhor. Nós somos o que somos. Estando em casa, a gente está mais transparente para aqueles que convivem conosco. Mas quando a gente está na rua, a gente pode dar uma disfarçada. Só que Jesus, né, Deus, nos conhece por inteiro. Como que a gente quer se apresentar a Ele, né? Então, isso é que a gente tem que levar em consideração. A gente quer se apresentar como falso, né? Como a gente vem estudando aí, falso profeta, um falso espírita. Tô só lá na leitura, estudando. Quando eu desencarnar e me levarem, eu vou falar assim, mas eu era espírita, estudava tudo. Não, não é bem assim, né? A gente sabe, né, através de algumas reuniões mediúnicas, que a gente conhece vários irmãos que eram espíritas, que desencarnaram e se olharam e falavam assim, nossa, mas eu não me esperava nessa situação, não esperava que eu fosse me encontrar dessa maneira. Porque eu sempre fui espírita, eu estudava, eu trabalhava assim como vocês. E não é o trabalho mediúnico que salva ninguém. Pelo contrário, né? A gente tem muita dívida como médium e a gente, através do trabalho, a gente quer doar para que a gente aprenda a amar de alguma forma. Amar quem a gente não conhece, que é um espírito desencarnado, né? Que está precisando de auxílio. Na verdade, a gente auxilia, só que é mais auxiliado. Então, nessa passagem, o que é interessante a gente tirar como lição é que a gente não tem que ser ferro e fogo, não tenho que amar apenas a minha família e me desvirtuar da moral. Vou dar um exemplo. Uma vez eu estava no carro, voltando do trabalho, e fiquei escutando lá a Rádio Rio de Janeiro, e tinha um programa que estava falando sobre filhos que cometeram algum tipo de crime, né? E que os pais como agiram. Citaram o caso do João Hélio, que faleceu aqui, né, desencarnou próximo da gente, Bento Ribeiro, e foi um caso muito famoso, em que o pai, né, o avô, no caso da criança, acobertou o filho, sabendo que ele havia ajudado, tinha sido cúmplice do assassinato. E falou desse exemplo, né, porque muitas das vezes os pais falam assim, eu faria de tudo pelo meu filho. Eu não faria de tudo, não. Eu faria tudo o que eu acho correto, que é moralmente correto. Estou dando um exemplo desse avô, né, como um exemplo, como um outro que, no caso, eles falaram no dia na rádio, falando sobre uma mãe que o filho havia cometido um assassinato e ele estava em casa, escondido, e a mãe denunciou o filho, porque ela sabia que tinha sido ele. Denunciou porque não por Ela denunciou porque ela sabia que estava errado e que ela não poderia acobertar um crime sabendo que o filho dela tinha tirado a vida de um filho de uma outra pessoa. Então foram os dois exemplos que foram citados e é isso que eu tô falando. A gente não pode, só porque é família, porque é filho, porque é pai e é mãe, passar a mão na cabeça como se não tivesse nada acontecido, como a gente tem um lado moral. O que tá dentro da gente? O que tá lá escrito, né? No nosso espírito, né? A gente sabe que o evangelho do Cristo está dentro de nós, que as leis divinas estão dentro de nós. Então a gente sabe quando está certo e quando está errado. A gente só quer meio que fingir que não sabe, se enganar. Só que a gente sabe quando a gente tem que parar, quando a gente tem que refletir e repensar o que a gente está fazendo. Então, não é pra gente deixar de amar o nosso pai, nossa mãe, nossa família, esposa, filho. A gente tem que amar todos. Só que a gente tem que lembrar que nós somos espíritos, né, convivendo juntos, mas que a gente não responde pela atitude do outro.
A gente responde por aquilo que a gente faz. É o que eu faço, é o que eu falo e é o que eu penso. Não é o que o fulaninho, meu irmãozinho tá fazendo, a minha mãe, meu pai, meu tio, meu avô, meu filho tá fazendo. Lógico, a gente tá dentro de um ambiente familiar, a gente meio que se coloca nessa posição de responsável, quanto pais, por exemplo, né? A gente se coloca responsável pela vida do filho, né? Pelo que o filho tá fazendo. Mas a gente não pode transcender o limite da moral, né? Do que, assim, é o correto. E a gente sabe que é o correto. A gente tem que ir até um certo ponto. A gente tem que ensinar, incentivar. Ninguém quer ver o seu filho, sua filha fazendo nada errado, passando por problemas. Só que a gente tem que também deixar eles aprenderem. E aprenderem com os próprios erros. Porque errar não é ruim. Errar não é ruim. O negócio é a gente aprender com o erro e reconhecer que errou. Então, é ensinar. Quando a gente erra, a gente reconhece, a gente se desculpa, e a gente se levanta, refaz, se recompõe e faz tudo possível para não errar de novo. Mas se eu errar, tudo bem. Tudo bem eu errar, porque eu sou humana, sou um espírito que está se transformando, ainda tem muito para caminhar. Mas eu tenho que entender a minha responsabilidade não só com a minha família, mas com a família global, né? Essa família universal a que eu pertenço. Qual é o meu papel dentro dessa família, né? Então, aqui a gente falando de Jesus, de família, e a gente em casa com a nossa família o tempo todo, o que eu tô fazendo com esse tempo? Eu tô estudando, eu tô lendo, eu tô aprendendo, mas eu tô vivenciando. É complicado, né? E a gente se cobra, porque eu me cobro. Porque eu sento aqui pra falar pra vocês, a gente prepara um estudo e a gente se sente como se o estudo falasse assim, pra mim. Quantas vezes a gente não vai na casa espírita e alguém começa a falar uma coisa e fala assim, essa leitura era pra mim. E de alguma forma porque nada acontece por acaso. Um estudo não cai nas nossas mãos porque a gente não precisa, né? Porque a gente pode aqui sentar e ouvir alguém falando. Mas é diferente quando a gente pega, a gente senta, a gente estuda e a gente parece que tem uma visita mental sobre aquilo que a gente está lendo. Então, esse estudo aqui é muito mais pra mim que eu tô fazendo, porque eu não sei de nada, não. Tô só aprendendo igual vocês. Isso é só mais uma oportunidade, né, que me foi concedida para eu aprender. E olha, não é fácil, mas eu aprendo errando e eu já tenho essa consciência. E que mais? Eu não desisto, porque eu tenho força de vontade. E essa força de vontade que todos nós precisamos internalizar, a gente precisa ter forte, porque a gente já sabe, a gente já tá num patamar aqui que a gente já entendeu que a gente está num planeta de provas e expiações, que a gente vai colher o que plantar e que a gente precisa se transformar, não é? Já sabemos. Se eu já sei de tudo isso, se eu já tenho conhecimento evangélico, né, que vem aí da codificação de Kardec, se eu tenho todos os livros, se eu tenho tudo nas minhas mãos, eu vou estudar. Mas eu também vou dar uma pausa para exemplificar. Vou exemplificar na minha casa, vou colocar em prática. Porque só teoria, de teoria assim tá cheio. Todo mundo, ó, fala muito bem, né, envolve, né, mas se a gente não começa a praticar, fica complicado pra gente. E a gente não tem mais tempo pra ficar sofrendo com isso, não. A gente tem que começar a colocar a cara pra bater. E eu vou errar, mas eu vou errar fazendo. Eu vou tentar todo dia. Porque se eu sei que eu tenho uma dificuldade, é atrás daquela dificuldade que eu vou tentar me transformar. E eu não preciso fazer uma magia. Pronto, transformei a Priscila da nova regeneração, né? Vou ficar aqui no planeta Terra regenerada porque eu estou ótima. Não. A gente sabe muito bem que o importante é a gente estar sempre tentando. E a gente reconhecer o que a gente precisa mudar. E a gente se transformando aos poucos, né? Porque a gente sabe que a gente está muito longe ainda de nos tornarmos perfeitos. Mas a gente já conhece, né, como espíritas, como aqui no participando da Caravana de Amor,
A gente já reconhece e já sabe qual é o caminho que a gente tem que seguir. Basta só a gente andar. A gente não pode ficar parado. Porque não vai parecer trem, não vai parecer patinete elétrico, não vai parecer nada que faça a gente correr e levar a gente lá para a perfeição, não. É no suor, é no trabalho, é no passo a passo que a gente vai conseguir chegar. Mas não tem problema ser difícil, porque quando é difícil é melhor, porque quando a gente consegue, a gente fala, consegui, e olha para trás e fala assim, nossa, mas como foi longo o caminho que eu percorri, como foi difícil, mas eu faria tudo de novo. A gente não faz assim com algumas coisas que a gente corre atrás, chega no trabalho, na família, né? Tenho amigas que sonharam a vida inteira em ser mães, conseguiram ser mães depois de muito sufoco porque tinham dificuldade. E aí hoje são mães e são super completas e felizes. Isso a gente faz com qualquer coisa, com a vida profissional, na família. Então a gente tem que fazer isso conosco mesmo. E a gente começa como, Priscila? Alguém tem uma dica? Pensa aí. A gente começa fazendo a nossa reforma íntima, entrando dentro de nós mesmos, entrando dentro, isso aí. Entrando dentro de nós mesmos, nos revisitando e vendo o que tem aqui dentro para se transformar, porque a gente sabe o que está errado. Aí a gente vai vendo, como a gente já falou várias vezes, anota lá, ó, vários estudos a gente fala do caderninho de anotação, né? Anota e vai trabalhando naquilo ali, para que a gente não se perca, né? Porque como são muitas coisas que a gente tem que mudar, a gente também não pode ter a ideia de que a gente vai fazer tudo ao mesmo tempo, porque não vai dar. Então a gente vai aos pouquinhos no nosso caderninho, ticando lá o que a gente está fazendo e trabalhando naquilo ali, de pouquinho em pouquinho. E uma hora a gente vai conseguir. Bem, é isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que vocês possam ter absorvido alguma coisa. Eu sei que a gente estava começou falando sobre odiar pai e mãe e parecia meio louco, porque como assim Jesus, odiar pai e mãe, ele tá me mandando odiar minha família, não faz sentido, realmente não faz, isso é tradução, como eu já falei, há algum equívoco, né, porque a língua hebraica, quando foi traduzida para o francês, né, porque o evangelho foi feito em francês primeiro, e aí houve essa confusão. O importante de tudo é o quê? Saber que Jesus jamais falaria algo assim, né? E a gente sabe, porque se causa estranheza pra gente, é porque a gente já tem uma consciência dos passos de Jesus, e a gente não duvida dele por conta de uma passagem no Evangelho. De tudo, a gente já sabe o que Jesus faria, a gente já sabe o que ele fez, os exemplos, então a gente já sabe o caminho, tá tranquilo. O importante é a gente seguir esse caminho, tá bom? Então esse é meu convite a vocês. Vamos seguir esse caminho? Vamos seguir o caminho de Jesus? Agora eu convido vocês para a gente encerrar a reunião fazendo a nossa oração, né? Vamos conversar com Deus e com Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada, Mestre Jesus, por estar conosco a todo instante, nos dando força, coragem para os momentos difíceis, mas acima de tudo nos estimulando a aprender, a nos transformar e a modificar esses pequenos equívocos que ainda existem dentro de nós, que aos poucos, ao entendermos a nós mesmos, possamos nos transformar com essa vibração de amor e a de todos os irmãos da espiritualidade que estão sempre conosco, nos auxiliando constantemente. Agradeço a todos pela oportunidade, mais uma vez, de estudar o Evangelho do Cristo. Graças a Deus.